Olá, boa noite para todos que estão aí nos assistindo. Estamos aqui, essa é a nossa quarta entrevista ao vivo para divulgação do livro O Império dos Quadrinhos, que está ali atrás, que foi escrito por mim e pelo Manuel de Souza. O Império dos Gibis. Império dos Gibis, desculpa. Como que eu não sabe o nome do livro que escreveu? Então. Eu escrevo tantos, amigo. Eu escrevo tantos. Tantos livros publicados que uma mais, uma gibi, é tudo a mesma coisa. O Império dos Gibis, que é um livro sobre os 68 anos da editora Abril nos quadrinhos, certo? Ou nos gibis, né? E então nós estamos entrevistando algumas pessoas chaves, alguns editores, principalmente no começo agora, para comentar todas as diferentes fases, as diferentes linhas que a Abril usou, teve, né, ao longo desse tempo todo. E hoje quem nos dá a graça de estar conosco é Marcelo Alencar, que teve uma carreira longa na Abril e que a gente vai falar muito hoje do que ele fez ali na redação de quadrinhos adultos. Opa, adúlteros. Que ele fazia. O Marcelo editou várias edições especiais e também as graphic novels da Abril, que foi um período que a Abril trouxe muito material europeu para banca de jornal, o que era difícil, né? O que era raro, né? Então a gente vai falar um pouco dessa fase. Manuel, tudo bem? O Manuel tá meio com essa cara de cansado, porque ele foi no Correio hoje enviar 600 livros pelo Correio. 650. Aí o cara hoje ele erra o nome do livro, erra a quantidade de vendas. Hoje a pauta será imprecisão. E Marcelo, tudo bem? Você tá bem, cara? Tudo bom, meninos? É uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Quem estiver nos assistindo, muito boa noite. A gente vai se divertir bastante aqui. A ideia é falar um pouco de história e dar muita risada também. O esquema que a gente usa aqui costuma ser assim: eu vou te fazendo as perguntas, o Manuel vai controlando e lendo as perguntas do público, do nosso fiel público, e vai repassando algumas que tenham a ver, quando se encaixar. E a gente vai, mas é basicamente um grande bate-papo. Tá? Legal. Ótimo. Então, para começar, Marcelo, rapidamente eu vou falar que quando a gente começou, o Marcelo foi um dos entrevistados do livro, né? E ele teve a graça, assim, a simpatia de me receber na casa dele, né? Foi muito legal. Eu achei que, na verdade, era para que ficava mais fácil. Na verdade, ele queria me fazer inveja com a coleção de quadrinhos dele. Que bobagem. A coleção de quadrinhos, uma das mais fantásticas que eu já vi na minha vida, né? Fora quadrinho caindo do teto, né, quase, né? Caindo para todo lado. A sua mulher deve ser uma santa, para não reclamar disso, para começar. Já tem lugar garantido no céu. E o Marcelo tinha umas coisas muito legais, assim. Ele continua, assim, me parece que ele ainda continua com amor pelos quadrinhos desde a infância. Então, Marcelo, eu quero te perguntar para começar, como você teve esse contato? Como começou seu contato com quadrinhos? Como você se apaixonou por quadrinhos? Legal. Bom, eu sou um garoto típico do interior, nasci numa cidadezinha bem pequena no sul de Minas Gerais, chamada Jacutinga, e sou sou parte de classe média, aquela classe média que tem que se virar sempre, sabe? Aquelas guinadas que os governos dão e a gente vai para onde o vento soprar. Então, meu pai trabalhava com vendas e a gente acabou se mudando para Ribeirão Preto no começo dos anos 70. Ali, um pouquinho antes de eu entrar na escola, assim, para realmente ser alfabetizado, eu tive a chance de conviver, claro, com a minha irmã, que é um ano mais velha que eu. Ela ia para a escola e voltava para casa e me ensinava aquilo que ela tinha acabado de aprender. Eu pedi que ela fizesse isso para mim, porque meu pai comprava muito gibi e eu queria saber o que estava escrito naquelas páginas maravilhosas, tão coloridas e bem desenhadas, principalmente os gibis da Disney. E foi assim que quando eu entrei na escola eu já sabia ler fluentemente, mesmo. Eu já tinha devorado um monte de gibis. E foi assim ao longo de muitos e muitos anos, né? Por essas voltas que a vida dá, acabei me tornando cartunista profissional no comecinho da carreira. Com 16 anos, eu fui parar num jornal diário, fazia caricatura, charge, ilustração e tudo, ali em Jundiaí. Aqui em Jundiaí, né?
Aí em Jundiaí, exatamente. Aqui em Jundiaí, onde é a editora Heróica. Exatamente. Onde é um jornal que não existe mais, é o Jornal da Cidade de Jundiaí. Ficava ao lado da antiga rodoviária, no centrinho da cidade. Né? Hoje a rodoviária está ali do lado da rodovia, né? Passei ali perto ontem. É demais. Nossa, eu amo demais Jundiaí. E aí foi que eu decidi, né, estudar comunicação. E no final da faculdade de jornalismo, e nesse tempo todo, lendo quadrinhos, fazendo quadrinhos também, não tinha onde publicar, mas fazia para o meu gosto. E aí surgiu essa possibilidade de fazer o curso Abril no final da faculdade, que era uma espécie de curso de extensão, assim, que dava um status incrível na época, nós estamos falando de final dos anos 80, e muitos colegas tinham me desaconselhado, assim, falaram, não alimenta muita esperança que se você não tem costa quente, você não vai entrar lá, porque aquilo ali é coisa de carta marcada. E o critério para você ser selecionado para o curso Abril naquele tempo era fazer um artigo autobiográfico explicando a sua relação com o jornalismo. E ali eu falei um bocado de jornalismo e de quadrinhos também. E fui surpreendido porque fui um dos escolhidos para aquele ano fazer parte do curso Abril. E o curso Abril era assim, naquele tempo o formato era o seguinte, todos os dias tinha uma palestra com alguém muito importante lá, Vitor Tivita, Juca Kfouri, Alberto Dini, só as feras mesmo do jornalismo. Começava com uma palestra deles, eles falavam das redações em que trabalhavam, das publicações, como é que era o modus operandi de cada um e tal. E depois, a segunda parte da aula era os alunos recém-formados, né, os jornalistas recém-formados que estavam ali fazendo parte do curso, faziam uma espécie de entrevista coletiva com esses jornalistas. E um dia foi lá o Cláudio Marra, que vocês tanto falaram no livro, que era um dos chefes, né, do departamento infantil ali da Abril. E ninguém estava interessado no que o Marra estava falando. Assim, de verdade, das 50 pessoas que tinham lá, tinha um interessado, ouvindo tudo que ele estava falando, que era eu. Então a entrevista coletiva acabou virando um ping-pong. Era eu perguntando, ele respondendo, eu perguntando, ele respondendo, e ninguém mais estava... Ele foi falar basicamente como funcionava o setor de quadrinhos? Exatamente. E nós estamos falando de janeiro de 1988, tinha acabado de lançar aquela primeira graphic novel dos X-Men. A primeira de todas. Eu bati o olho naquilo lá, fiquei apaixonado. Falei, cara, é isso que eu quero fazer, né? Reacendeu toda aquela paixão antiga que eu tinha. Esqueci de falar isso. Na infância, quando as pessoas me perguntavam o que eu queria ser quando crescesse, eu falava, eu quero fazer quadrinhos na Editora Abril. As pessoas falam, legal. Mas, que idade? Quer ser astronauta, quer ser sei lá o que aí, né? Com que idade? E aí essas pessoas depois cruzavam. O que você está fazendo? Eu estou fazendo quadrinho na Editora Abril. Mas com que idade você falava isso já? Com 7 anos. Com 7 anos, quando eu fazia os meus gibizinhos em casa, as pessoas perguntavam. E aí elas cruzavam comigo depois com 21 anos. O que você está fazendo? Então, estou fazendo quadrinho na Editora Abril. Porque naquele ano, eles me chamaram, foi assim que funcionou. Em abril de 88, depois de concluído o curso Abril, eles abriram uma vaga para estágio, e eu fiquei na Bela Sintra, né, fazendo algumas coisas, algumas tarefas de revisão e outras de edição. Foi muito interessante, eu conheci bastante gente ali, inclusive conheci de um jeito engraçado o Júlio de Andrade, porque uma das tarefas que me deram era de avaliar um roteiro de quadrinhos Disney, e quem me passou isso foi o Júlio, que era diretor de redação, que era um baita de um roteirista e tudo. Ele me passou um roteiro do Peninha. E aí eu fiz uma série de observações lá e expliquei por que eu não publicaria aquela história. Aí ele começou a rir, falou, bom, essa história saiu. Eu falei, eu sei. Eu já li essa história, mas ela tem uma série de contradições, né? Porque o Peninha não é assim, 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 assim. Aí ele riu, olhou para mim e falou assim, então, fui eu que fiz essa história. Eu falei, então você não entende nada. Começou bem. Pro diretor, ele deve ter rido, assim, sei lá, da petulância, né, do moleque de 21 anos. Como assim isso quer saber mais do que eu? E isso deve ter marcado, porque quando acabou o meu estágio, né, eu não tirava mais Abril Jovem da cabeça,
e eu sei que muitas pessoas também ficaram, de alguma forma, impressionadas ali, porque aquilo era um universo com o qual eu estava habituado desde muito pequeno, então eu me sentia completamente à vontade ali, né? E aí, em outubro daquele ano, eu estava fazendo uma reportagem, trabalhava por uma associação de fabricantes de madeira compensada, estava lá em Porto Alegre. Outubro de 88 mesmo. Exatamente. Estava em outubro de 88. Uhum. Eu tava no hotel, liguei para minha mãe, na verdade eu ia esnobar minha mãe, porque eu estava numa banheira de hidromassagem. Aí liguei e falei, mamãe, adivinha o que eu estou fazendo, avó? O que você está fazendo? Eu não sei, mas ligaram da Abril perguntando se você quer ser editor de quadrinhos. Cara, eu nem terminei. Pelado, Ele foi para Abril pelado. Nossa senhora, cara, botei a roupa, peguei o primeiro avião, saí voando, cheguei e impressionei, porque aí fui fazer entrevista com a Mônica Hagstrom, que tinha acabado de ser promovida a editora-chefe da recém-formada redação de quadrinhos adultos. E eu cheguei lá do jeitinho que eu tinha saído de Porto Alegre, era um dia frio, então eu tava todo bonitão, né? Do jeito de sair do aeroporto, eu saí com meio que um terno. Eu lembro que tinha um paletó de lã uruguai, era bem bonito e tal. E a Mônica olhou e falou assim, depois ela me contou, né? Falou, olha só que bonitinho, rapaz, bem apessoado. Aí a gente conversou, ela falou que o Marra tinha me recomendado, eu topei e beleza. A segunda semana de trabalho, comecei aí como eu realmente sou, de bermuda e chinela. Que isso? Quem é esse louco? E o Marra te recomendou devido àquele papo que vocês tiveram pela conversa no curso Abril e depois pelo meu desempenho no mês que eu fiquei estagiando lá, que foi em abril de 88. Então, como eles abriram vaga, né? Eu disputei essa vaga com outras 2 pessoas, ganhei, fiquei lá um mês inteiro. Nesse mês, então, fiquei fazendo isso que eu falei para vocês, avaliando roteiros, fiquei... Falando mal do Júlio de Andrade, né? Eu não sabia nada de quadrinhos, essas coisas. Eles tinha chegado agora, né? O cara não estava lá há pouco tempo. Um de revisão muito legal ali, formado por pessoas que depois se tornaram todas editoras, né? O Claudinei Montes, a Vera Aires, a Fati Gomes, né? Que depois depois acabou editando Luluzinha, né? Eu fiz grandes amigos ali logo de cara, foi muito legal. A Sadika Osman, que depois foi editar também quadrinhos de super-heróis e tal. Nossa, cara, aquilo era bom demais. Bela Sintra 299, é um endereço inesquecível. E como foi você, que era leitor, você tinha uma visão do que era quadrinho, do que era o mercado de quadrinhos, talvez até uma visão meio sonhadora, né? E, de repente, entrar no mercado. Foi um choque? Você viu, putz, é muito diferente do que eu achava? Como foi? Não, foi uma realização de sonho. Para começar, quando eu cheguei ali, eu não fiz nenhuma programação. Quando eu cheguei, já estava o barco andando. Então, já existia uma programação pronta, né, com material basicamente de Marvel e DC, que a gente ia trabalhar na redação de quadrinhos adultos. Ali tinha algumas minisséries programadas, ainda estavam terminando de editar Watchmen, se não me engano, meu nome saiu até nas últimas edições de Watchmen. Naquele ano, que era 89, o Batman estava fazendo 50 anos e caiu no meu colo, né, caíram no meu colo as edições especiais do Batman, tanto que a primeira coisa que eu editei foi O Filho do Demônio, né, essa graphic novel maravilhosa. E logo de cara, também eu cheguei lá e descobri que os caras da gráfica tinham perdido os fotolitos de capa. Então, o meu batismo foi de fogo mesmo. Já cheguei, fui para a gráfica, resolvi o problema que não tinha capa para fazer minha primeira revista. E a gente teve que escanear um impresso, retocar ali mesmo. Eu fui junto com o Zé Claudino Gomes, que era egresso dos estúdios do Maurício de Souza, um baita de um artista, bom pra caramba. E o Claudino, quando a gente começou a trabalhar, ele era gordão, assim, uma figuraça. O apelido dele era Tim Maia. E a gente viu ao longo de pouquíssimo tempo, depois ele adoeceu, ele teve um problema renal, e ele não conseguiu doador, e ele foi definhando. Em menos de 2 anos, o apelido dele passou de Tim Maia para Jorge Ben. Ele... É aqueles pequenos dramas, né, que a gente tem
No dia a dia. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, a gente lançava coisas que a gente sabia que iam vender muito bem. Era um momento bom dos quadrinhos, né? A gente estava remando, a gente estava vindo na onda de Cavaleiro das Trevas, de Watchmen, de coisas que tinham vendido muito bem. A gente estava com aquele momento em que tinham quadrinhos pintados, né? Saindo pela Marvel e pela DC, então tinha Bill Sienkiewicz com Eletra Assassina, você tinha Blood, você tinha Wolverine Destructor, né, e aqueles quadrinhos que enchiam os olhos. Então a gente podia se dar o luxo de vender por um preço mais alto do que os formatinhos, sabendo que mesmo com a tiragem menor, a gente ganhava mais por exemplar vendido. Então foi muito, muito tranquilo mesmo aquele começo. Uma coisa que você me disse quando a gente conversou, que foi um choque para mim, de certa maneira, é que a redação de quadrinhos adultos não era exatamente de quadrinhos adultos, era uma redação de quadrinhos mais caros. Isso, é exatamente isso. Tanto que tinha material infantil, material lá com o Figa, com o pessoal, que também era adulto, né? Exatamente. Tanto aí no formatinho, vários títulos transitaram de uma redação de super-heróis para adultos e vice-versa durante muito tempo. A gente acabou editando durante um tempo algumas Graphic Marvel, que saiu de super-heróis, depois voltaram para lá, Conan e tudo. Então, o perfil era meio assim, a Abril Jovem ainda estava tentando se achar. Ela sabia que adulto, nesse sentido, era o cara que tinha mais grana para pagar por um quadrinho um pouco mais luxuoso. Então, era coisa com formato americano, eventualmente uma capa cartonada, com um pouquinho mais plastificada, com algum extra assim. E às vezes também tinha alguns títulos mais elaborados. A gente começou a trabalhar com Will Eisner, por exemplo, né, quando a gente lançou a gráfica nova do Edifício, e aí outros títulos desse mesmo autor, então já eram coisas que, de fato, não eram para criança. Quando você estava lá, porque a impressão que a gente teve, a gente fala disso no livro, no Império dos Gibis, quem não comprou ainda, tem o link aqui embaixo na descrição. Comprem o livro. Exatamente. Nova edição, nova embalagem, com os cards. Tá tudo demais. A impressão que a gente teve é que a redação de quadrinhos adultos foi criada com uma resposta ao sucesso do Cavaleiro das Trevas. Isso, com certeza. O Cavaleiro das Trevas veio com aquele boom de venda, né? Estranhamente, o Batman não conseguia se manter como uma revista regular, formatinho, uma revista periódica, não funcionava, eles tentavam cancelar por baixo. Mas o Cavaleiro das Trevas foi aquele boom de venda, muito, muito alto. Então, e a redação de adultos, de quadrinhos adultos, foi criada para pegar o embalo. O pessoal, que o Figa fala, os Chiefs adoravam segmentar. Então, vender isso aqui bem, vamos segmentar esse nicho aqui e explorar. E essa era a impressão que você teve mesmo e todo mundo tinha lá. Eu tive exatamente essa sensação. Porque você vê o tipo de coisa que a gente colocou nas bancas na época, era exatamente aquilo, tinha aquele perfil para pegar exatamente o mesmo público. Então, não tive dúvida disso. Depois a gente foi se encontrando, porque aí aquilo que você falou, eu era leitor, e eu não era só leitor, na verdade, eu nunca fui leitor de super-heróis, nunca fui. Eu lia muito Asterix, eu lia muito quadrinho de humor. Depois eu fui me habituando. Quando eu cheguei lá, eu falei, bom, agora eu vou ter que conhecer esse universo, porque senão eu tô perdido aqui dentro. E aí eu fui pesquisar, me inteirar e conheci muita coisa boa também. Fiquei muito gratificado de poder lançar tantas coisas legais. Mas eu tinha um pezinho no quadrinho europeu, né? Tinha crescido lendo Asterix, Lucky Luke, Snow Good e outras obras que tinham sido lançadas aqui no Brasil, e eu adorava aquele material, e achava que a gente poderia também ir por esse lado. A gente tinha uma revista que era, a princípio, de material da Marvel, que era Aventura e Ficção. Mas quando foi rareando o material bom da Marvel, a gente teve que partir para outras fontes. A gente começou a procurar autores nacionais e também se licenciou com material da Norma Editorial espanhola. E ali começou, então, a publicar coisas que tinham outra cara. Lembro que, nesse momento, a gente tinha coisas incríveis saindo, né? Tinha o Sandman saindo pela Globo, tinha a revista Animal, né, colocada nas bancas. Então,
a cabeça do leitor estava abrindo, né? E o momento era muito propício para isso. E eu não tenho dúvida de que a gente teria tido muito mais sucesso se não fosse a conjuntura econômica, porque um pouco depois da nossa entrada veio o Plano Collor. O Plano Collor sequestrou o dinheiro de todo mundo, e aí a gente tinha planos de lançar coisas maravilhosas, só que as pessoas não tinham dinheiro para comprar. Então as nossas vendas estavam começando a se sedimentar, né? A gente tinha ali títulos interessantes, como o Gru, né, do Sérgio Aragonês, a gente tinha o Spirit, a gente tinha clássicos ilustrados, né, essa versão da First, a gente chegou a lançar vários números, inclusive a adaptação de Moby Dick do Sienkiewicz, maravilhosa. E aí veio esse balde de água fria na gente, né? Claro que quando a população fica sem dinheiro, a primeira coisa que corta é o lazer. E dentro do lazer, a primeira coisa que corta é o lazer mais caro. E a gente fazia, infelizmente, as revistas mais caras da casa. Então o impacto sobre nós foi muito maior. Uma coisa que eu acho que vale comentar, que eu coloquei no livro, assim, é que vocês, quando foi criada a Aventura e Ficção, vocês eram safados sem vergonhas. Eu não estava lá quando foi criada. Mas você pegou uma fase ali. Peguei. Porque era assim. Principalmente essa fase que saiu da Marvel, né? Que já era mais europeia, assim. Exatamente. Foi nessa fase que eu fiquei. A gente publicou por tela. Assim, a revista que se calcou no Frank Miller, né? O pessoal colocava uma historinha do Frank Miller na revista e colocava um splash na capa. Frank Miller é um grande nome do período, né? Frank Miller, Alan Moore. História tal de Frank Miller. Frank Miller leu uma história dessa edição, né? Punha qualquer coisa que tivesse Frank Miller na capa, colocava. E como que era feito, cara, a escolha de material, basicamente, na Adultas? Então, a gente tinha a coleção Graphic Novel, era um grande laboratório. Como foi nos anos 70 aquele selo de versões juvenis? Você lança um número, né, com certos personagens e testa a reação do público. Se deu certo, a gente já tem um sinal de que pode ser por aí. Então, Graphic Novels era um termômetro para a gente, né? A gente começou a lançar algumas coisas europeias, por exemplo, o Blueberry, o Tenente Blueberry do Jean Giraud, né? Que era um material de faroeste. Vendeu super bem. E aí a gente conseguiu fazer a revista dele. O Gru, do Sérgio Aragonês, também. A gente primeiro lançou A Morte de Gru, né? Que era dentro da cronologia do personagem, já era uma coisa bem avançada. Quando o público deu essa resposta positiva, a gente lançou também a revista dele. O Will Eisner, a mesma coisa. E a gente tinha outra coleção, que era chamada Graphic Album. O Graphic Album também eram graphic novels mais encorpadas, mais caras ainda, né? Ali lançou Eletra Vive, lançou American Flag, lançou Drácula, né, do John J. Muth. Então, quando vinha essa resposta positiva do público, né, que se refletia no gráfico de vendas, a gente tinha alguma segurança de que poderia caminhar por esse lado. Então foi assim que a gente lançou também a American Flag, por exemplo, entre outras coisas. Que já tinha saído pela Cedibra. Já tinha saído pela Cedibra, o American Flag. Pela Cedibra, tinha saído. E vocês tinham ideia das vendas, como tinham sido na Cedibra? Não, a gente lançou ali a nossa, sabendo que eu não sabia nem quem tinha distribuído pela Cedibra, né? A Cedibra, embora eu gostasse demais do material deles, eles tinham lançado ali Calvin Haroldo e outras coisas bem interessantes na época. O alcance do material da Abril era outro, completamente diferente. A gente chegava em todas as bancas do Brasil, né? Então você tinha, sei lá, 50 mil pontos de venda, não sei quantos na época, você fazia chegar a sua revista em todos eles, né? Então a gente tinha certeza de que se tinha potencial aquela publicação, o potencial todo seria explorado, porque na época existia essa cultura de banca. Quem gostava de quadrinhos ia às bancas procurar o que estava saindo. Era completamente diferente de hoje. A gente não tinha essa segmentação, não tinha Amazon, não tinha tantos outros, né? Não tinha Catarse. Não tinha o canal era a banca, né? Era a banca. Era o principal.
Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta. Você estava comentando a respeito do conteúdo desse material, e basicamente as graphic novels seguiam o formato original, né? Tudo em tamanho americano, formato magazine. O formato magazine. O americano saíram duas, né? Que foi a Piada Mortal e o Surfista Prateado do Moebius. As outras eram todas formato magazine. E um assunto que foi muito tratado aqui na live do Figa e do JP é aquela velha questão da adaptação dos textos, que os textos tinham que ser encurtados por conta do tamanho menor dos balões. Na área de vocês não existia muito isso, vocês conseguiam ser mais fiéis, né? A gente conseguia, exatamente isso. Essa era a grande vantagem, né? Não precisava fazer corte. Então, você não chegou a cortar nenhuma página, jamais. Nenhuma graphic novel. Não. O que aconteceu, sim, é que a gente tinha, e isso vocês falam muito bem no livro, a gente tinha um filtro que se chamava Silvio Fukumoto. Silvio Fukumoto era o responsável e não tinha nenhuma página que ia para a gráfica sem a anuência do seu Silvio Fukumoto. Se não tivesse, ele tinha uma canetinha verde lá que ele colocava no canto inferior direito da página um S ponto. Se não tivesse aquilo, não ia para a gráfica. Pronto, ponto final, era ponto pacífico. Então, às vezes, tinha material que ele encasquetava. Tinha uma história da aventura e ficção, por exemplo, que se tratava da Guerra Civil Espanhola. E tinha crianças passando fome. E numa dessas histórias era uma garotinha visivelmente pequena, ela estava raquítica, morrendo de fome mesmo, e ela encontra um adulto e ela levanta o vestido, e ela oferece o próprio corpo em troca de comida. E quando isso chegou na mesa do Silvio Fukumoto, meu cara, ele me chamou lá, o que quer dizer isso aqui? Falei, são os horrores da guerra, né? A gente está falando com gente adulta, isso não pode. E aí a solução que a gente teve, porque ali aparecia a genitália da garotinha. E era claramente um corpo de criança. E ia dar um rolo danado, assim, se isso fosse vendido em banca, né, desse jeito. Porque não tinha shrink, não tinha, né, não era plastificado, não era fechado em plástico, não tinha aquelas recomendações para maiores de 18, nem nada disso. Era uma criança vendendo o corpo, né? Era uma cena chocante, era, assim, aviltante, era ultrajante. Mas era uma coisa que aconteceu, e a gente sabe que aconteceu. Só que era explícito demais. Então, já estava dentro de essa história já estava dentro de uma revista editada. Dentro de uma edição pronta da aventura e ficção. Ela saiu assim na Espanha, exatamente, era isso. Era uma garotinha olhando para cima, assim, levantando o vestido, mostrando o corpo, né, que ela queria oferecer em troca de comida. E a solução que a gente achou foi ampliar o desenho. Quer dizer, ficou uma coisa implícita. A gente mostrou uma parte do corpo, não mostrou a genitália, deixou claro que a situação era essa, a menina continuou se oferecendo, mas pelo menos não tinha aquela imagem tão impactante do corpo da garota nu ali sendo mostrado. Então, essa foi uma das coisas que eu aprendi, né? Quando chega no Silvio Fukumoto, presta atenção que você vai mandar. Vocês já mudavam antes de chegar para ele? Não, a gente pensava muito antes de selecionar a história. Eu falava assim, isso daqui não sei. Vamos ver se tem um jeito de fazer passar. E assim, mas assim, esse foi um exemplo bem radical. Não aconteceu muito com a gente, não. Vocês deram vários exemplos mais interessantes no livro sobre como que aquela cena de lesbianismo no Camelot 2000, né, das drogas, enfim, aquilo lá pegou mais pesado mesmo. Acho que essa daí foi uma das poucas mesmo em que eu fui chamado às falas lá para o Silvio Fukumoto e falou, do jeito que tá, não vai. Então, mas o Silvio Fukumoto tinha uma certa leniência maior com vocês, já que vocês eram redação de quadrinhos adultos? Não tinha, não. Não, tem a Arvrinha da Abril, ele é o responsável, ele decide. Porque não tinha isso, né? A gente ia para as bancas junto com todo o restante, né? Era como eu te disse, o nosso adulto era só o cara que tinha mais dinheiro para pagar por um gibi mais caro. Para Abril, acho que quadrinho era quadrinho, né, cara? Pois é. Uma coisa. Porque assim, tinha lá, né, as cenas mais picantes no gibi do Conan,
Mas o gibi do Conan, a gente sabe que durante um tempo, inclusive, saiu sem a árvore da Abril, né? Saiu sem. Que era até um símbolo de que ali estava sob observação, né? Exatamente. Não era um produto que eles queriam, eles, digamos assim, subiram no portfólio, nós estamos vendo o que ia acontecer, né? Exatamente isso. Então, assim, a gente sabia o que podia. Mas veja, teve cenas de nudez e sexo em Blood, por exemplo, né? Blood é uma história de sangue, e ninguém falou nada. Às vezes podia ser, sei lá, de lua, né? Mas, cara, Silvio Fukumoto era uma figuraça. Deixa eu contar uma coisa rápida, só para vocês entenderem o espírito da coisa que era a Abril Jovem. Aquele prédio da Bela Sintra 299, tinha um monte de moleque, fazendo, né? De repente já estava na vida profissional e fazendo uma coisa muito legal. Mas a gente era basicamente um monte de moleque mesmo. Tinha na nossa redação de quadrinhos adultos o Luizinho. O Luizinho era o nosso contato com a gráfica, era o produtor, era o cara que fechava tudo no envelope e mandava para a gráfica, controlava os prazos, controlava produção de freelas e etc, etc. O Luizinho é uma peça muito rara, desse tamanho assim. O Luizinho, ele imitava direitinho o Silvio Fukumoto. E a gente tinha no prédio da Abril Jovem um porteiro, o Jorjão falava desse jeito assim, Jorjão. Aí o que o Luizinho fez? O Luizinho ligou pro Jorjão com a voz do Silvio Fukumoto e falando: quem jogou uma cadeira em cima do meu carro? Depois ele ligou pro Jorjão pro Silvio Fukumoto com a voz do Jorjão: ô, seu Silvio, jogaram uma cadeira no seu carro. Ah, não acredito. Aí a gente ficou olhando, porque o fundo do prédio era o estacionamento, né, onde os diretores guardavam seus carros. Aí só ficou olhando assim, o Jorjão e o Silvio lá. Sacanagem. A gente fazia isso o tempo todo, vocês não fazem ideia. Teve uma vez uma capa de aventura e ficção que a gente encomendou para o Marcelo Cassaro. O Marcelo Cassaro estava numa época em que ele desenhava uns seres alienígenas meio Predator, não sei, eram uns caras meio metálicos, e a gente pediu uma capa para ele. Ele fez e não deu muito certo, assim, a impressão não ficou boa, os efeitos metálicos não funcionaram. Eu não tenho aqui a capa para mostrar para vocês, mas não funcionou. E aí, quando chegou o início de impressão da gráfica, chegava sempre para nossa diretora de redação. Nessa época já era, não era diretora de redação, era editora-chefe, já era Ana Jover. A gente adorava pegar peça na Ana Jover. Chegava, então, o boy com o material, a gente já pegava antes de ir para a mão dela. Essa capa provavelmente foi a pior que a gente fez. Não foi culpa do Cassaro, não foi culpa da gráfica, foi uma série de fatores que contribuíram para que ela ficasse ruim. Mas todo mundo falou, puta, essa capa ficou ruim. Aí, lembrem-se que na época ainda tinha o seu Vitor Tivita, e ele era vivo e ele recebia tudo de antemão, e ele fazia questão de falar, dar o feedback dele para os chefes de todas as redações. Quando chegou o início de impressão dessa capa, a gente pegou antes de chegar na mão da Ana Jover, passou para o Vitório, que era o nosso letrista. Vitório, tinha vários bilhetinhos do Vitor Tivita lá, então imita a letra do Vitor Tivita e vamos fazer um comentário aqui sobre essa capa. E aí ele escreveu de Vitor Tivita para Ana Jover. Só escreveu assim, pusta capa. Pusta capa. A gente botou no envelope e escreveu lá, veio do Vitor Tivita para ela. Ó, a hora que esse envelope chegou na redação, né, endereçado do seu Vitor para ela já ficou nervosa. Falou, meu Deus, é justa a capa que a gente não gostou. Todo mundo ali sabendo o que estava acontecendo, né? Toda a redação só fotografando de longe. Aí ela abriu o envelope e falou, gente, não acredito! O patrão gostou da nossa capa! Aí foi todo mundo junto lá, olhava. Sacanagem. O comentário dele. Puxa, ela queria mandar sacanagem. Ela se tocou que era sacanagem. A gente fazia isso o tempo todo. O Primágio também, né? O Primágio conta que viviam aprontando lá. Ele também vivia aprontando. Sim, todos nós. Era tudo um bando de gozador. Pensa assim, um lugar que reunia gente que trabalhava com criatividade, que trabalhava com revistas que basicamente tinham que ser divertidas. Então eram pessoas que tinham muito bom humor, de um modo geral,
né? E essas pessoas estavam todas juntas ali, né, produzindo, e a gente não ficava só trabalhando o tempo todo, a gente fazia de tudo, né? Tinha muita bagunça mesmo. Pelas histórias Uma que vocês sugestão. contam, me espanta que saía algum gibi, né? De vez em quando do ano, né? E no final do dia ainda fazia uma partida de trashball para. A gente fazia. O trashball foi uma loucura. Eu não me lembro exatamente a origem, mas foi uma coisa que pegou fogo lá. A gente recebia os cartazes de banca, e às vezes tinham cartazes duplos, eram gigantescos assim. E ficavam ali de bobeira, né? Depois de um tempo, falavam, o que vai fazer com esse cartaz? A gente fez uma bola com um cartaz duplo de banca, pegou um outro cartaz azul, aumentou a bola, pegou uma fita crepe, fechou e fez uma bola. Aí a gente inventou as regras do trashball, que era 2 caras alinhados assim frente a frente, com um cesto de lixo no chão, junto ao pé, e cada um tinha um arremesso para fazer, e quem fizesse, sei lá, 10 cestas antes ganhava o jogo. A gente começou a jogar isso, virou uma mania. A gente chegava mais cedo para jogar trashball, a gente jogava trashball na hora do almoço, a gente jogava trashball depois do expediente, e fazia campeonatos. As pessoas das outras redações vinham lá para jogar com a gente, né? E a parte mais engraçada foi essa mesmo, da Beth de Fiore, que era a nossa diretora de grupo. E a Beth era uma figuraça, cara, uma pessoa assim, com uma cultura geral invejável e tudo, mas também com um bom humor a toda a prova, uma pessoa muito acessível e tudo. E um dia ela chegou, viu a gente jogando, o que é isso aí? A gente explicou as regras. Foi jogar também. Foi jogar justamente com o Luizinho, que foi esse que imitou o Silvio Kumoto. E era assim, vira 5, acaba 10. Quando eu tava perdendo de 9-0, ela perguntou se ele prezava o emprego dele. E ela virou 10-9. Virou o jogo. Todas as histórias estão no livro, para quem chegou agora. Exatamente. Essas histórias e muitas outras, né? Posso dar uma sugestão? Eu tô com algumas perguntas aqui das pessoas que estão acompanhando. Vamos dar uma deslanchada aqui. Ah, que legal. Tem, com certeza. Que legal. Nosso amigo Bago Barroso, que também é um dos entrevistados do livro, aí, não perde uma live nossa. Se não falar do GRU, eu vou embora. A revista do GRU foi assim, uma das mais queridas desse período, né? Eu lembro que era uma revista assim, muito interessante. Mas deixa eu fazer uma pergunta também, já a ver com o GRU. Emendando o GRU. Por que vocês resolveram começar exatamente com a morte do GRU, que era uma coisa lá na frente? Vamos começar com a morte do personagem? Eu comprei, lógico, na época. Gostei, depois comecei a comprar o GRU. Mas por que começar com a morte do GRU? Eu não tenho essa resposta. Como eu te falei, quando eu cheguei lá, a programação daquele ano já estava pronta. Então, é uma das graphic novels do período, né? Foi. Em seguida saiu a revista. Exatamente. Tanto que quando a gente lançou a graphic novel, eu não sabia que existia mensagem secreta. O Aragonés e o Evanier, eles escondiam mensagens secretas dentro da história, né? Depois, na revista de linha, eu fui ver isso daí, e a mensagem secreta era exatamente isso. Esta é a mensagem secreta. Mas era um barato para o leitor ficar procurando isso. E eu não sabia que existia isso. Quando a gente lançou a graphic novel, depois de ver impresso, que a gente olhou e falou, mensagem secreta em inglês aqui. Tarde demais. Mas eu não sei, eu não tenho essa resposta. Talvez alguém... Mas o GRU foi um sucesso mesmo e tinha um feedback bom, né, do leitor. Era muito engraçado. Ele tinha uma espécie de fã-clube, assim. Tanto que hoje eu trabalho junto com o Fábio Figueiredo, que é filho do Napoleão Figueiredo, né, um baita desenhista da Abril. E o meu primeiro contato com o Fábio foi um desenho de fã, que ele levou, acho que ele tinha 15 anos ou alguma coisa assim. Ele levou lá para a redação, eu gostei do desenho e publiquei numa segunda capa. E quem diria, hoje trabalhamos juntos. É um desenho do GRU. Parceirão, era um desenho do GRU. Acho que era o GRU com o Conan, e o Conan do Schwarzenegger. Era bem legal. E o Mário também. O Mário traduziu o GRU pra gente também. Ele falou que não traduziu muito, mas eu me lembro muito dos nossos diálogos ali com os chavões do GRU, né? Ele teria errado, o queijo derretido, peleja e todas aquelas coisas. A gente encarnava, às vezes, o personagem e saía brincando como se a gente fosse o GRU lá. Era muito legal. Ainda sobre o GRU, que a gente publicou o GRU na Pandora, eu, Leandro, lá, sim. Algum material do GRU. E eu não sei se na redação, se vocês tinham essa percepção,
Porque um dia um cara ligou na Pandora, falou, quando é que sai mais GRU, né? E eu que atendi, né? Quando é que sai mais GRU? Eu falei, não sei, a gente tá vendo, né? Mas tem muito material do GRU. Saiu muito nos Estados Unidos, né? Só que o Aragonês faz outras coisas, tá fazendo outros materiais para Dark Horse lá nos Estados Unidos. Então o cara falou, ele tá nos Estados Unidos agora, ele saiu do Brasil? Então, o leitor achava que o Sérgio Aragonês era um brasileiro, cara. Nossa. Você lembra de alguma coisa assim no tempo? Esse tá bem informado, cara. Com a gente não aconteceu isso, não. Mesmo porque no Brasil, nos Estados Unidos, na revista do GRU, a gente já publicou uma matéria explicando quem era o Sérgio Aragonês, né? Que ele tinha nascido na Espanha, depois fugiu da Guerra Civil, foi para o México, Marcel Marceau e todas aquelas coisas e tal. Então, talvez isso tenha amenizado. Mas, cara, por falar de gente sem noção existe em todo lugar. No meu primeiro emprego, quando eu era cartunista aos 16 anos lá em Jundiaí, um dia ligou na redação e só tinha eu lá, um leitor. Ele falou, meus caros, eu sou assinante do jornal e estou revoltado. O meu horóscopo de ontem dizia que seria o meu dia de sorte. Eu perdi o emprego, briguei com a mulher. Ele estava disposto a ir lá quebrar a cara de alguém no jornal. Porque ele acreditava que o horóscopo realmente determinava a vida dele. Sabe? E quando eu entrei na Abril Jovem, uma das coisas que me aconteceram foi... Você estabelece ali o que editor faz que títulos, né? E todo mundo tinha o seu karma. O meu karma foi a revista de fotonovelas, sobre a qual daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho. Quando essa revista era feita fora da Abril Jovem, ela tinha uma seção de conselhos sentimentais. E quando eu herdei essa revista, tinha uma caixa de cartas leitoras. Falou assim... Meu namorado me engravidou, meu pai me expulsou de casa. O que eu faço? Meu Deus! Pô, como você não sabia, cara? Que editor é você, cara? Você não sabe essas coisas, cara? Pelo amor de Deus, não. A primeira coisa que eu aprendi mais esses caras aprendem na faculdade, cara? O que essa menina vai fazer da vida, né? E as pessoas realmente confiavam, né? Até hoje existe essa ingenuidade ainda no brasileiro, né? Esse mesmo brasileiro que confunde o ator que faz o vilão da novela com a pessoa física, né? Que esse ator vai comprar pão na padoca e essa pessoa encontra, você destruiu a vida de não sei o quê. Não, é um ator, você não entendeu, você não tá pegando a coisa. Isso ainda é muito comum no Brasil. Eu tenho a história que bate todas essas, na verdade, rapidamente. Não tem a ver com quadrinho, mas eu trabalhei um tempo numa revista chamada Sci-Fi News, não sei se alguém lembra. Era uma revista sobre ficção científica, cinema, e era a época do sucesso do Arquivo X, então muita capa, muita matéria do Arquivo X. E tinha uma senhora do interior de São Paulo, se não me engano, que escrevia cartas para o Fox Mulder. Ele escrevia cartas para o Fox Mulder, falando para ele que a missão dele era muito importante, que só ele podia revelar a verdade sobre extraterrestres e vida fora da Terra, para ele não desistir. As pessoas confundem ficção com realidade. Normal. Você imagina que loucura, cara. Imagina o tamanho da responsa de eu falar para a menina o que ela ia fazer. Meu namorado engravidou, o pai expulsou de casa. O que eu vou falar para essa menina? Leia gibi. Leia quadrinhos. Muita cloroquina na cabeça, cara. Já que você começou a falar da... Não, deixa eu ver. Só uma dúvida ainda sobre o GRU aqui. O Marco Túlio Vilela pergunta: por favor, pergunte ao Marcelo como foi que surgiu o dicionário GRU de bárbaros e barbaridades. A ideia era o seguinte: a estrutura do GRU eram 48 páginas. 48 mais 4, eram 48 páginas de miolo mais 4 capas. E a revista a americana cada história tinha 22 páginas, então sobrava alguma coisa de miolo pra gente. O que eu fiz? Eu peguei as 2 páginas centrais e em cada edição publicava frente e verso verbetes sobre bárbaros dos quadrinhos, ou qualquer coisa que me desse na telha assim, falar, essa aqui não é bárbaro, mas é uma barbaridade, vamos botar também. E a ideia era realmente chegar na letra Z, completar o
o alfabeto e depois juntar esse material num livro e dar como brinde, né, da revista GRU. Mas, infelizmente, ela foi cancelada no número 27. A gente publicou um pouco mais de 50 números americanos lá, e o dicionário ficou parado na letra M. Eu tô com todas as provas de gráfica estão lá em casa ainda. Claro, isso está desatualizado hoje, mas a ideia era isso, era que um dia ele se tornasse um brinde para os nossos leitores. Era um dicionário mesmo. Era um grande barato fazer. Mas deixa... Você ia falar de... Já que você falou de fotonovela, eu queria que você me explicasse cronologicamente quando você editou fotonovela, assim, se era assim, em paralelo para editar quadrinho, alguma coisa do tipo. Porque assim, quando o Grupo Abril se reestruturou naquela época, as fotonovelas ficaram meio sem ter uma redação, porque antigamente elas eram um filhote da Capricho, né? Eram da revista Capricho. Existiam fotonovelas que saíam na Contigo, na Ilusão também, outras revistas que já estavam canceladas na época que eu entrei, e a Capricho se desvinculou das fotonovelas. Falou, tá anacrônico, a gente hoje tem um outro perfil, fotonovelas não é mais a nossa cara. E aí sobrou... a revista da Gatinha, né? E a revista da Gatinha era Capricho. Era Capricho. Capricho, a revista da Gatinha. Manuel comprava muito. Eu trabalhei com o pessoal que participou dessa reformulação. Pois é. Não, e ficou interessante, né? A revista realmente ela se reformulou completamente e passou a conversar com a nova adolescente, que era aquela menina do final dos anos 80, começo dos 90. E o fato é que fotonovela vendia, mas ninguém queria. Então sobrou pro primo pobre, que era Abril Jovem. E dentro da Abril Jovem sobrou pro cara que tinha acabado de chegar, que era eu. Que ano isso? Que ano? Foi em 89. 89 mesmo. Eu fui contratado, assim, eu fui chamado em outubro de 88, né? Fiquei trabalhando lá sem registro, porque ainda não tinham certeza que minha vaga seria consolidada. Eu fiquei até março de 89, quando aí finalmente falaram, não, ok, vale a pena, vamos contratar o moleque, e tem coisa para ele fazer também. Então, em março de 89, eu finalmente fui registrado. Mas desde o meu primeiro dia lá, eu estava fazendo fotonovela. E fotonovela era assim, eram uns títulos italianos, né, de uma revista chamada Noi Due, né, Nós Dois, e tinha uma diretora da Abril, alguma coisa Castelli, alguma coisa assim, não vou lembrar o nome dela. Essa é Liege de Lima Dória Castelli, exatamente. Essa mulher, ela tinha uma ligação direta lá com o seu Vitor, e ela gostava de fotonovelas, e ela lia, e era ela que avaliava, então, as histórias. Então, os italianos mandavam pra gente um lote de revistas, ela escolhia algumas, a gente comprava o material e produzia no Brasil. E foi aí que a gente chega nessa história que eu queria contar para vocês de como me tornei o editor da primeira fotonovela gay publicada no Brasil. Foi assim. Você falou não só gay, né? Mas isso aí, gay, louco, nega apaixonada por planta. Essa história aqui saiu em 1990. Ela é de novembro de 1990. É a história de uma mocinha, deixa eu ver onde é que tá a minha mão. Essa mocinha aqui, ela é aspirante a escritora. E esse cara aqui já é um escritor de sucesso. Ela procura por ele para ter algumas dicas, ela quer mostrar os originais dela, porque ela tem um romance que ela acha promissor e tal. E o cara não tá nem aí pra menina. Ele quer levar ela pra cama e pronto. Quer ver o currículo dela. Ele leva ela pra cama, né? E na história ele tem um agente também. Ele tem um agente com quem ele conversa muito. Acontece o seguinte, quando a gente fazia essa revista, ela era feita assim, as fotos eram coladas num papel cartão grandão, um diagrama. Por cima disso ia uma camada de plástico como é que chama aquele plástico de desenho animado? Acetato? Acetato, exatamente. Uma camada de acetato. No acetato eram colados os textos dos balões. Os textos dos balões eram feitos com fotocomposição. Fotocomposição eram textos impressos em papel fotográfico e eles eram colados para a gente poder reaproveitar os acetatos. A gente não usava uma cola que ia estragar aquela superfície. Eles eram colados com cera quente. Cera quente, ela tinha um poder adesivo durante um bom tempo, mas depois de um certo tempo também, ela secava e
não colava mais. Muito bem. Quando eu fechei essa edição aqui, olha só que loucura, não tinha visto. Tem eu conversando com a Barbie aqui. Não tinha visto que estava dentro dessa revista. Eu ia sair de férias. Então, quando a gente saía de férias, as nossas revistas, enfim, elas não tinham nenhum compromisso com conteúdo quente, né? Não era informação quente. Então, a gente simplesmente adiantava o fechamento, mandava para a gráfica. E a gráfica continuava com o seu cronograma e ia imprimir quando desse, né? E estava dentro do calendário delas de impressão. Eu fechei essa edição de fotonovelas e, graças a Deus, o Luizinho, que era o nosso produtor, tirou o xerox de todas as páginas antes de mandar para a gráfica, como ele fazia com todas as revistas. Foi o que salvou meu emprego. Eu imagino que aconteceu o seguinte. Chegou a revista lá, né? E eles iam só fazer fotolito disso dali a 2 meses, alguma coisa assim. Então, deixar num canto. E aí, como eu falei para vocês, o poder adesivo da cera quente não dura eternamente. Quando chegou o dia de fotografar as páginas dessa revista de fotonovelas para fazer o fotolito e fazer a impressão, eu imagino que o cara chegou lá, olhou aquele monte de balãozinho de texto tudo no chão. Tudo no chão, porque acabou o poder adesivo da cera quente. E aí ele deve ter olhado e falado, fechou o olho e pô, isso aqui vai. Então, um dos resultados... O cara foi colando aleatoriamente. Aleatoriamente. A história ficou sem pé nem cabeça. E aí, essa sequência aqui, vocês veem, são os dois caras, é o galã da história e o seu agente. Eles estavam tendo um diálogo burocrático sobre alguma coisa da produção de um livro. Mas olhe o que acabou saindo de diálogo. Que, lembrem-se, ele levou a menina para a cama, a menina que queria ser escritora, e ele não estava nem aí. Então, um cara que fala assim para o outro. Em vez de dar uma de histérica, por que não conversamos? Quer saber o que você significou para mim? E o outro responde. Por que perguntar se eu já sei? Fui uma cretina que você levou para a cama com a desculpa de publicar o livro da pobrezinha iludida. E aí o cara fala, um livro que você nem havia lido. E aí o cara fala, sim, eu menti. Eu li apenas essa manhã. E também é verdade que levá-la para a cama estava nos meus planos. Cara, essa revista vendeu 60 mil exemplares. Ninguém procurou a redação para falar que a história não tinha nem pé nem cabeça. A nossa conclusão é que ninguém lia. Tem uma outra sequência lá na frente que tem um quadro na parede que pede hambúrguer. Então, hambúrguer para mim também. Cara, a história não fez nenhum sentido. Vendeu tudo. Eu já tentei várias vezes comprar outro exemplar. O meu já tá surradinho aqui. Não acho. É por isso que vendeu tudo. É o Iker. Virou um item de doido, assim, né? Eu queria um dia ter encontrado, ter encontrado o seu Vitor para contar essa história. Falar, olha essa revista. Claro que o meu emprego estaria na reta. Não, e daí, inclusive, fala. Não, o que me salvou foi isso. Quando eu voltei de férias, a revista já estava impressa. E aí o Luizinho olhou para mim e falou, que merda é essa que você fez aqui? Eu olhei, aí ele falou, não, então, tá aqui as xerox de tudo que a gente mandou para a gráfica. A gente mandou direitinho, foi a gráfica que empastelou tudo. Mas a gente brincava com isso direto, cara. Tinha uma história que era de um casal recém-casado, e eles estavam se agarrando ali, e a moça estava preocupada porque já estava tarde para fazer a janta. Aí o cara fala assim, eu me lembro claramente, quando eu fui fechar a edição, a tradução estava meio esquisita. Ele falava assim, não, deixa isso para lá. Depois nos metemos na cozinha. O texto era exatamente isso. Depois nos metemos na cozinha. E eu deixei imprimir desse jeito, porque eu já tinha maquinado tudo. Quando essa revista chegou, eu pedi para o Vitório, que era o nosso letrista, falou assim, tá vendo esse nos metemos aqui? Bota um acentinho aqui. E eu levei essa revista com um acentinho do Nos Metemos dentro entrei no meio de uma reunião da Beth de Fiore. Claro, levei 2 exemplares. Esse com Nos Metemos, que virou Nós Metemos, e o outro certinho. Ela olhou e falou assim, o que é isso, Marcelo? Eu falei, não, isso é uma brincadeira. Olha, cara, e a revista certa. Bom. E naquele tempo a gente usava muito lápis dermatográfico. Lembra que aquele lápis que escrevia nas fotografias? Era um lápis que você descascava a ponta, era da Mitsubishi. A Beth pegou um lápis assim, marcou
de vermelho desse jeito e mandou para a Ana Joversa, escreveu assim: Ana, o que significa isso? Mandou pela cartinha. Sacanagem também. Claro, a gente fazia isso o tempo todo. E botaram o bilhetinho do Victor Tilda, que já tinha morrido também, para caprichar ainda mais. Não? Puta história, né? Puta história. Eu fiz isso também, quando uma das coisas que a gente editou, e que foi uma edição belíssima, era do Deadman, né? Desenhado pelo... Como ele se chama? Meu Deus, aquele desenho é Kelly muito... Jones? É o Kelly Jones. Exatamente, Kelly Jones. Que era um renascimento, né, do Deadman ali no universo DC. E a gente tinha que prestar muita atenção nessas questões burocráticas de quando você está, por exemplo, em setembro fechando uma edição que vai sair só em janeiro, você tem que se lembrar de ajustar o ano do copyright, né? Então, de 89 para 90, você já coloca nas revistas o copyright de 1990, a data de publicação, etc, etc. Você atualiza tudo isso. E uma das datas que estava começando a sair nos expedientes era nascimento e morte do seu Victor, né? Ele tinha falecido há pouco tempo, e a besta que atualizou, eu tenho um ano a mais para o seu Victor Tivita, né? Eu atualizei também o ano de morte dele e passei o ano seguinte. E morreu em 91. O nome dele, veja só, com destaque bem do lado do Deadman. Ele tinha acabado de morrer. Então saiu lá, seu Victor Tivita, o homem morto. Putz, cara, quando a gente se tocou disso, já estava impresso. Aí era tarde demais. Mas não deu nenhuma encrenca, não. Naquele tempo não tinha internet, não tinha Chico de Facebook. Hoje em dia, nossa senhora! Aliás, é importante frisar que todas essas histórias que você estão contando aí é tudo da era analógica, né? Não tinha computador, é tudo na mão. Era analógica. Papão, cortando, colando. Você sabe que a gente... as redações eram todas espalhadas, né? Antes de se concentrarem no novo edifício Abril, que era na Marginal Pinheiros, era tudo espalhado, e muitos dos recursos ficavam concentrados, às vezes, num lugar ou em outro. A Abril Jovem, ela não tinha, por exemplo, como produzir os textos em fotocomposição. A gente datilografava em lauda, né? Lauda é a folha de papel que já tem o espaçamento certo, o número de toque certinho para a gente fazer os cálculos, né? Para a diagramação da página. E aí isso tudo era colocado no envelope, passava pelo boy lá dentro, que levava, quando a Kombi, que fazia o circuito entre todos os prédios da Abril, passava, isso era levado para lá, ia para o Panambi, que era lá perto do Shopping Morumbi, lá ficava a fotocomposição. Então, se o nosso chefe de arte, por exemplo, diagramasse um texto e ele saísse errado, estourasse o texto, ou desse branco na página, você leva 3 dias para resolver o problema. Era um dia para fazer a primeira diagramação, um outro dia para chegar e a gente ver que deu errado, e outro para a gente mandar e ter devolvido o texto, talvez acertado ou não. Era muito louco. Isso você resolve hoje em segundos. Né? Você tem o texto lá no programa gráfico, você mudou o espaçamento de uma letra, você ajustou e pronto, entrou, tchau. Né? Então eram tempos muito malucos, o ritmo era... Para fechar uma edição do GRU tinha que fechar 2 meses antes da impressão. Pois é, exatamente assim que funcionava. Exatamente assim. De vez em quando era rodado muito antes também, até de chegar na banca, né? Vocês deviam fechar coisa com 3, 4 meses. Muita antecedência, exatamente. Porque as nossas revistas eram frias, né? Outras revistas tinham prioridade, porque elas lidavam com informação quente, então elas tinham o compromisso de sair em determinada data. A nossa não. Podia ter edições temáticas de Natal, ok, vamos lançar antes do Natal, não vamos lançar uma edição de Natal em fevereiro. Mas fora isso, não tinha nenhum compromisso, né, com esse tempo jornalístico. Então, nossos fechamentos eram aleatórios. Em julho a gente estava brincando com a edição de Natal e etc. Eu tô com uma nova leva de perguntas aqui do pessoal. Quer que já passa? Por favor, já vou ver uma pergunta antes. Peraí, deixa eu fazer uma coisa. Você falou que no começo a redação de adultas, né, quadrinhos adultos, sim, vendia até menos do que os quadrinhos em formatinho, mas como era um produto mais caro, dava até mais lucro. Mas, cara, isso era com aquele material meio Marvel,
DC que saía pela redação. O material europeu não teve, pelo que você comentou já, não teve a mesma aceitação tão grande pelo pessoal. Como é que o que não vendeu tão bem? Assim, o que foi uma decepção que você achou que ia bem e não foi? E como que vocês eram cobrados disso pela diretoria? Pô, não está vendendo. Só um adendo, tem uma pergunta aqui que é bem nessa linha, do Júlio César Magalhães. Como eram as vendas de quadrinhos que não tinham o apelo dos super-heróis ou personagens conhecidos como Cinderest, por exemplo? Como eram as vendas desse material? Normalmente eram menores mesmo, mas a gente já sabia disso e fazia tiragens menores, né? A gente não cometia loucuras assim. Então já existia um certo feeling, e já nas reuniões com a DINAP também a gente sabia que não dava para extrapolar, vamos imprimir 200 mil disso. Não vai vender, não vai vender. Então você imprime 50 mil, o break-even, que é aquele número que faz empatar o seu investimento, né? Era de cerca de 35% a 40% da vendagem. Então, se vendesse aquilo, você já se sustentava. Então, a ideia era que a gente estava tentando criar um novo leitor, né? Então, não existia tanta cobrança em cima disso, porque todos sabiam que a gente estava, na verdade, tentando ampliar o mercado, trazer, né, para um público habituado com super-heróis, ou com Disney, ou com Luluzinha, outras propostas. Então, não existia mesmo essa super cobrança assim. É claro que números muito ruins significam cancelamento de títulos. Isso acontecia o tempo todo. Então, mas boa parte das nossas vendagens decaiu mesmo em decorrência do sumiço da grana com o plano Collor. Aí foi uma coisa generalizada e a redação ficou insustentável. Foi esse o fim da redação de adultas, inclusive, por causa disso, né? Os nossos títulos foram minguando, e eles passaram a ser tão poucos que não mais justificavam a existência de uma redação. Então, e vinha bronca lá de cima, da diretoria? Não sabia não, a gente sabia que o problema não era do que a gente estava publicando, a gente tinha consciência de que tinha qualidade, né? O feedback que a gente recebia era das pessoas que compravam, puxa, que legal, eu não sabia que existia esse autor, né? Quando a gente lançou Mundo Cão, por exemplo, do Miguel Anjo Prado, aquilo foi muito legal. Eu saía, e a gente tinha essa liberdade, era muito, muito bacana também por parte dos nossos superiores, principalmente os diretores. Eles sabiam que a gente saía para almoçar, eu descia a Consolação e ia lá para a Livraria Francesa, na Barão de Itapetininga, ali perto da Praça da República. E ali eu me enfurnava, ficava vendo o que estava saindo na Europa naquele tempo. E era a nossa fonte, né? A gente ia para essas livrarias importadoras, ia para a Letra Viva, que era na Rebouças, ia para Leonardo da Vinci, atrás de material italiano, espanhol. Você não pesquisava na internet na época? É só jogar no Google, digitar, não aparecia nada. Às vezes saía no Comics Journal uma matéria, falando, nova onda dos europeus ou dos mangás, né? E essas coisas assim. A gente às vezes arriscava. Então, e aí nesse dia, quando eu bati o olho na versão francesa do Mundo Cão, eu levei imediatamente para a Beth e falei, Beth, olha isso daqui. Ela comprou na hora a ideia. Ela falou, nossa, isso aqui é muito bom, vamos lançar. Lançamos. Hoje a revista é cult. Hoje você tem gente disputando a tapa, os exemplares que aparecem por aí, se estiverem em bom estado. Mas na época encalhou. Encalhou porque é isso, né? Ainda talvez as pessoas... Eu comprei o meu exemplar em bancas na época. Nossa, eu também fiquei fissurado. Era sensacional, cara. Não era legal demais? Cara, a gente pode lançar Frank Margeran, a gente pode lançar tantos caras, né? Pascal Ferry e outros malucos, né? Tão incrível, né? A gente lançou, como é que chama? Blanche Epifani. Isso era meio impensável, né? Não tinha a cara da Abril, né? Tinha uma coisa de meio um pezinho no underground ali, tinha o Valai, né? Aquela outra graphic novel que se passava na África e falava de gente que se desdobrava para se virar e sobreviver ali num ambiente inóspito. Era outra temática, era outro tratamento gráfico, era outra coisa completamente diferente. Mas assim, o resultado foi que não teve um bom retorno comercial na época, mas ajudou a criar outro tipo de cabeça de leitor e outro tipo de cabeça de autor também. Eu volta e meia vejo autores hoje falando que
leram aquilo lá e toda a cabeça deles mudou completamente. Falaram, é isso que eu quero fazer. Outro dia eu ainda vi na revista Expressa o Marcelo de Salete falando isso, falando sobre o Munducão, como influenciou, né, ele a querer fazer aquele tipo de quadrinhos. Isso não tem preço. Isso é maravilhoso. Na época eu comprava tudo. Eu comprava tudo de quadrinho que saía, né? Eu tinha conta na banca de jornal, sabe? Você vai comprando, a senhorinha da banca vai anotando, no final do mês você vai lá e deixa o dinheiro e as calças, né? Você imaginava. E hoje eu me arrependo muito. Tá bom. Oi? Enquanto tá só na calça, tá bom. Hoje eu me arrependo muito de muita coisa que eu comprei naquela época, depois eu revendi, comecei a comprar em inglês, né? Cara, mas as graphic novels, o Iraie, o Mundo Cão, tudo isso eu guardei, cara. Eu tenho até hoje e adoro. E foi quando eu comecei a me interessar por quadrinho fora de Marvel e DC mesmo. Com isso aí, com Love and Rockets, começou a sair pela Records, que é meu quadrinho favorito até hoje. Mas foi que eu comecei a abrir a cabeça para esse tipo de material. Então, eu não sei como é que era o feedback dos leitores, se vocês recebiam muito feedback de leitor, carta na época, né? Tinha carta, né? Mas, cara, para mim foi uma coisa muito influente, assim, pro meu gosto de quadrinhos. Mas vocês recebiam carta do pessoal elogiando? Essas revistas, os leitores não escreviam tanto porque o leitor geralmente escreve carta querendo que a carta dele seja publicada. E nessas revistas não existia espaço para publicação de cartas. Então, tudo que a gente tinha mais mesmo era o retorno quando ia em algum evento, por exemplo, a Bienal de Quadrinhos do Rio ou coisa assim. Quando você tinha a oportunidade de ficar tete a tete com o leitor, e aí você tinha mesmo esse retorno. Cartas chegavam eventualmente assim, elogiando, às vezes detonando. Tinha carta que falava, pô, vocês... Porque o leitor, já existia o cara que comprava o importado. Ele falava, vocês usaram uma capa maravilhosa de Conan, quando eu fui procurar lá dentro das histórias era uma porcaria. Cara, isso acontecia mesmo. Mas que tinha que respeitar a cronologia e etc e tal. Então tinha que publicar aquela história, não tinha jeito. Mas as cartas chegavam de todo jeito. Tinham elogios e críticas, mas críticas assim de, na próxima eu vou aí e vou quebrar todo mundo. Leitor de quadrinhos sempre foi meio troll, né? Pegando essa brecha de escolher coisas, tem uma pergunta aqui da Milena Azevedo. Sobre a coleção Graphic Novel, quem selecionou os títulos depois que você entrou e por que houve a separação entre as séries Graphic Novel e Graphic Marvel? Isso, exatamente. Havia... Bom, quando eu cheguei, como eu falei para vocês, a programação já estava pronta para um ano inteiro, né? Eu só me coube ir seguindo essa programação. Provavelmente foi feita em altas instâncias ali, provavelmente o Leandro, o Leandro Luiz Delmanto, que já estava editando antes de mim, deve ter levado sugestões também. E então, basicamente, no começo, o material das graphic novels era da Marvel e da DC. Tinha alguma coisa da Eclipse, né? Saiu Rocketeer, saiu o Edifício do Eisner, né? E alguma coisinha que fugia um pouco a isso daí. Mas, conforme a gente percebeu que havia material de ótima qualidade que cabia naquele formato, a gente então fez uma segmentação da segmentação. Graphic novels podem ter essa cara aqui. Mas ainda havia muitos títulos da Marvel a serem publicados, né? E eram mais do que o suficiente para a gente lançar 2 por mês. Então lançou Graphic Novel a partir de um certo momento com um cara de material europeu, e o material da Marvel, que continuava saindo e tinha muita coisa boa, passou a se chamar Graphic Marvel, mas foi só por causa disso. E era a época do uma Graphic DC. Né? Oi. Por que não houve uma Graphic DC? Será que não houve? Houve. Teve do Batman, né? Não, mas uma série, eu digo assim. Não um selo, né? Não teve um selo. Exatamente. Acho que já não tinha mais tanto material de qualidade, ou porque talvez as vendagens da DC não fossem tão boas, né? Provavelmente foi por isso. Porque a gente lançou algumas graphic novels que eram da DC, né? O Filho do Demônio, por exemplo, é um caso. Mas
A gente lançou outros graphic albums também, né? Que nem todos eram escolhas muito felizes. A gente fez aquele do Pepe Moreno, do Digital Justice, do Batman, porque era novidade, fazer quadrinhos de computador. Então, essa história é fraquinha, né? Então, o visual é interessante, a história é meio... Antes de falar, putz, será que eu vou comprar isso? Sei lá. Porque era caro, né? O cara que estava acostumado a comprar quadrinho de banca, de repente, passou a desembolsar 3, 4 vezes mais para ter um título, né? Então, o custo-benefício fazia com que ele pensasse muito antes de comprar. Principalmente se ele... Manuel perguntou de gráfico DC, só para me cutucar, na verdade, eu queria um Marvete. Eu? Marvete, eu? Imagina, né? Marcelo, aproveita e fala pra gente dos títulos que a redação de quadrinhos adultos eu sei que você tem umas coisas para mostrar aí, né? Que não saíram, que não conseguiu sair, que ficou no meio do caminho. Isso foi o que mais doeu, né? O momento. Porque quando a gente foi avisado de que a redação não existiria mais e que alguns títulos seriam cancelados, muita coisa já estava em produção, porque é isso, a gente fazia com muita antecedência, né? Então, tinha várias histórias maravilhosas que estavam programadas dos clássicos ilustrados. Tinha o Corvo do Edgar Allan Poe, desenhado pelo meu Deus, como ele chama? Era um cartunista da Playboy. Rick Geary, não? Não, o Geary, a gente publicou 2 dele, que era o Morro dos Ventos Uivantes e o Homem Invisível. Era o Wilson, alguma coisa Wilson. O Homem Invisível saiu? Não saiu? Eu acho que não sei. Eu acho que eu tenho todos também, não lembro do Homem Invisível. Porque eu tenho as coleções americanas também, às vezes eu faço confusão, né? Não sei exatamente. Mas o Rick Geary, ele desenhou 2 que a gente publicou. A gente acabou lançando coisas de Gary Gianni, né? Que eram completamente desconhecidos no Brasil. Hoje ele desenha Príncipe Valente, né? Então, as coisas que mais doeram, a gente tinha já pronta uma edição de graphic album do Verão Índio, do Hugo Praia e do Milo Manara. Esse aí a gente não pôde publicar porque descobriu, depois de um certo tempo, que os direitos para a língua portuguesa tinham sido comprados pela Meribérica, que é a editora portuguesa, que tinha publicado material de 5.000 exemplares para todos os países de língua portuguesa. E a gente... isso que nós citamos no livro, né? 60 mil não pôde fazer porque os caras compraram os direitos de exclusividade lá e a gente não conseguiu fazer. O Will Sideralman passou a cola aqui pra gente. Graham Wilson. Graham Wilson. Exatamente, Graham Wilson. Boa, Will, obrigado, garoto. Aqui, ó, essa daqui é uma das coisas que eu salvei lá no final das contas. Deixa eu ver, tá dando reflexo aqui. O terror, que era um personagem clássico de terror, né? Que tinha saído pela Eclipse, uma versão dele. Sensacional essa capa, hein? Tá prontinho aqui, ó. Olha. Ia ser um especial ou minissérie? Tava prontinho para imprimir. Ia ser especial ou minissérie? Ia ser uma minissérie em 3 edições. Essa daqui era o primeiro deles. E a gente tinha programado aquele autor franco-belga, meu Deus, que tinha um vendedor de seguros que ele morava no meio da selva. Como ele chama? Agora tá me dando um monte de branco aqui, mas... Essa hora da noite é difícil, tá? A memória em dia. A idade. Tinha muita coisa boa que jamais saiu e sabe Deus quando vamos ter outra oportunidade. No caso dos clássicos ilustrados, teve também a problemática, a própria First estava mal das pernas também, né? Mal das pernas, exatamente. Eles também pararam de publicar por lá, né? Pararam de mandar os fotolitos pra gente porque eles não tinham mais, a operação comercial deles parou por completo lá. Então isso foi anterior mesmo ao fechamento da redação de adultas. A First faliu antes disso, mas deu tempo da gente publicar algumas coisas bem legais. Uma das coisas bacanas, vocês falaram, né, no livro sobre o Rocketeer, que saiu impresso com problema sim. com as retículas, né, invertidas. Mais legais, uma das coincidências que tinha tudo para dar errado e virou assim, todo mundo, que legal, como vocês conseguiram esse efeito, né, de retícula estourada, parecendo gibi dos anos 50 e tal. Foi mero acaso, foi um erro técnico. A editora mandou pra gente
Você sabe, para imprimir em 4 cores, você tem um filme do preto, outro do magenta, um do ciano e outro do amarelo. E cada um desses filmes, ele tem uma certa inclinação na hora de colocar na máquina para evitar o chamado moiré, que é quando as retículas criam padrões, né, e atrapalham a leitura. E eles erraram na inclinação desses filmes. E aí, a hora que imprimiu, saiu tudo, aquela retícula estouradona. Mas já veio da Eclipse? Veio errado de lá. Uhum. E quando a gráfica deu o diagnóstico dela lá, falando, não vai dar, já estava tarde demais. Quando eles perceberam o problema, já estava impresso. Aí já era. Mas ficou diferente, né? O Rocketeer saiu muito legal. O mundo saiu daquele jeito. Exatamente, virou o charme da coisa, virou o grande charme da coisa. Agora, eu queria falar para vocês também do que era andar ali pela Abril Jovem e ficar cruzando com obras de arte o tempo todo, obras de arte que, por contrato, estavam condenadas a ir para o lixo. Isso era uma das coisas... Temos uma pergunta sobre isso aqui, você se adiantou aqui, ó, Wilson Simoneto. Pergunta para o palmeirense Marcelão o caso dos materiais que iam ser jogados fora e que ele pôde resgatar, pelo menos parcialmente. Uma parte sim, aconteceu mesmo. Uma parte que ele pôde resgatar, ó. Pois é, mas salvei da inspiração muitos originais. Era uma coisa que, assim, a gente que gostava tanto de quadrinhos, né, via aquelas obras de arte condenadas ao limbo, era uma coisa que doía demais. Então... Oba! Chegou a pizza do Manuel. Então, sim, assim, sem grandes cerimônias. Quando eu sabia que eu podia salvar alguma coisa dessa condenação, eu salvava mesmo, levava para minha casa. Isso aconteceu até hoje, né? Então, uma das coisas era assim, eu estava andando por um corredor e eu vi um saco preto de lixo, né? E a moça que estava fazendo a limpeza. A hora que eu olhei na boca do saco, estava lá vários desenhos originais do tempo que o Maurício de Souza, se tivesse, tinha 1 ou 2 assistentes no máximo, que era material dos anos 70. Naquele dia eu salvei, eram quase 30 originais. Eu fiquei com um deles só. Eu queria mostrar para vocês que é isso daqui. Era de uma agenda escolar da Turma da Mônica. Olha, era do tempo daquele que eles tinham o desenho não era tão fofinho quanto hoje, né? Era mais a cara. Todos ainda. Os outros isso como os signos do zodíaco, né? Esse original eu guardei. Porque é um grande barato você ver onde é que tem o retoque de tinta e tudo isso, né? Você se sente muito mais próximo da criação. Mas os outros 20 e poucos originais eu devolvi todos para o Maurício. Eu tinha vendido e comprado um iate. Na verdade, assim, eu nem tive contato com ele. Eu deixei na portaria do estúdio, nunca tive nenhum retorno, mas eu sabia que estava nas mãos certas, que eram as do Maurício, era isso que me importava, né? Agora, outras coisas foi quando o Silvio Fukumoto, por exemplo, estava para se aposentar e ele tinha algumas coisas na sala dele que ele não ia levar embora. E aí eu pedi, né, se ele podia me deixar isso. Coisas que, desculpa voltar para o raciocínio anterior, coisas que foram salvas ali, muita coisa do material da Pancada e da Crass. A revista Crass, que era a revista autoral, né, de quadrinhos lançados nos anos 70, eu salvei Canini, né, Cactus Kid, salvei Luscar, salvei Cissa, o pato da Cissa, né, a Cissa, mulher do Zélio, o irmão do Ziraldo, que fazia o pato, né, fazia aquela tira. Isso, Satanésio, essas coisas incríveis. Então, isso tudo eu estava guardado em casa e na minha casa não teria função nenhuma, exceto, né, massagear meu ego. E um dia, então, eu doei esse material todo para o Instituto Museu de Artes Gráficas, que é presidido pelo João Gilberto Costa, que é um dos criadores do troféu HQ Mix, né? Isso está muito bem guardado lá, junto com outros cantos originais. Para meu deleite, eu fiquei só com algumas dessas coisas. Um dos meus xodós, olha só que loucura. É a arte esse é um clássico, hein? Capa do Cinquentenário Disney. É aquela feita pelo Jorge Cato, né? Original, né? Esse é o original. Pode ver que isso daqui ficou exposto à luz do sol. Esse fundo aqui era branco, né? Ele foi escurecendo pelo tempo em que ficou exposto à luz do sol. Ainda um dia eu vou encontrar um restaurador
confiável e fazer isso voltar à sua glória. Aliás, esse é um dos nossos cards que acompanha o livro. Exatamente. Aí. Exatamente. Ó. Exatamente. É uma publicação emblemática mesmo da Editora Abril. A Cras também. Olha, a Cris, mulher do Joel Lobo. Aí você conhece o Joel Lobo, não conhece? Conhece, claro. Uhum. Lembrei dela agora, pensei nela. Ela tá começando a trabalhar com restauração até de quadrinho, tá? Qualquer coisa. Ah, que legal! Bom saber. Outro dos que eu acabei guardando, mas esse aqui eu ganhei mais recentemente, foi do Gustavo Bacan, que é um cara que estava envolvido com a produção. Isso daqui é um... cadê? Como é que eu faço aqui? Muito bem. É um Canini, é um Zé Carioca do Canini que saiu no Mestres Disney. Foi uma bacana. Inteiras lá. Isso daqui já está no... pode ver que já está emoldurado, como outras coisas que vocês podem ver aqui no fundo, né? Tem o estúdio em que eu estou trabalhando agora, tem várias dessas coisas emolduradas. Quando eu te visitei, não tinha ainda esses quadros. Isso é novidade, hein? É verdade. Eu fui fazendo as molduras e colocando. Vocês são nossos convidados quando acabar essa pandemia. E aliás, veio do seu arquivo uma das coisas mais interessantes do nosso livro. Que legal, né? História feliz inédita. Opa! Essa história inédita. É difícil, né? É difícil. E foi... Por isso que eu não dirijo. Foi usada pela Disney. Pois é, mais comemorativo, né? Dos 50 anos do Pato. Exatamente, era uma história que a gente fez com tanto carinho, que era o Pato conversando com o Roberto Tivita, né? Falando. E, aliás, tem a foto sua aqui. Tem, cadê você aqui? Exatamente. Em 2000. Curiosamente, nessa época, eu não estava na Abril. Eu era chefe de reportagem da Gazeta Esportiva nessa época. O pessoal que não está por dentro dessa história, o que rolou? Então, era assim. Houve um número lá atrás, se não me engano, número 1000, o número comemorativo dos 25 anos da Revista do Pato, alguma coisa assim, em que se fez uma história aqui no Brasil, na qual o Donald entrava nas dependências, né, da direção da Donald de 1500 de agosto de 1980. É isso aí, exatamente. É um desenho do 30 Henrique. anos, né? 30 anos do Pato. Exatamente. Não, 25 anos. Não, 30 anos. Desculpa, 30 anos. 30 anos. 30. 75 foram 25 anos. E o Pato Donald conversava com o Vitor Tivita nessa edição e tal. Quando o Pato e a Editora Abril foram fazer 50 anos, a gente resolveu fazer um remake disso, já fazendo o Pato agora falando com o filho do Vitor, né, o Roberto Tivita. Em 2000. Em 2000, exatamente. Na época, quem estava dirigindo a redação era o Shin, o Euclides Miaura, e ele... lembrei, o cara que a gente não lançou era François Bouc, é um autor francês maravilhoso, que tem uma série que ele tem um personagem que é um vendedor de seguros, ele mora no coração da África, lá, no meio da selva. Bom, essa foi uma das coisas que ele não pôde lançar. Mas em 2000, então, a gente estava pautando essa revista comemorativa dos 50 anos do Pato, dos 50 anos da Editora Abril, e eu fui encarregado de fazer a entrevista com o Roberto Tivita, né? Eu subi lá com quem foi, meu Deus, que fez as fotos? Esqueci quem fez as fotos. Mas está no livro, tá? No livro tem o crédito. E então a gente fez uma conversona grande lá, e depois a gente extraiu os tópicos dessa conversa para fazer uma história em quadrinhos em que seria substituído pelo Pato, né? E o Roberto Tivita continuaria ali como ele é. E a história ficou com 5 páginas, foi muito legal, foi bem desenhada e tal. Foi o Egídio Toda foi o que fotografou. Fotógrafo, aham. E aí a gente fez com todo cuidado os diálogos, a gente layoutou as páginas, colocou para o desenhista, a arte finalizou, estava indo para a cor. Aí a gente foi avisado de que a Disney não tinha autorizado a publicação do material, porque, por uma nova diretriz deles, os personagens do mainstream da Disney não poderiam mais contracenar com personagens de carne e osso da vida real. E aí nossos planos foram por água abaixo.
a gente acabou publicando uma matéria, né? Uma parte da entrevista foi parar ali e tiraram uma foto do Roberto Tivita, então, com o bonecão do Pato Donald lá, que era usado em eventos promocionais da Disney. E essa história que foi proibida... Então, desde 2000 até 2020, até agora, quando vocês resgataram isso, e achava legal, que era uma história que todo mundo sabia da existência, ela virou até daí a história. Todo mundo sabia que ela existia, mas ninguém tinha visto, né? E agora vocês colocaram no livro, eu fiquei muito, muito contente de vê-la ali. Pronto. É porque não, graças ao seu resgate. Marcelo, acho que não tem momento melhor que este para fazer aquela pergunta. Você é o cara que provavelmente é um dos maiores conhecedores de Disney, um dos maiores amantes de Disney, de Walt Disney do Brasil, um dos maiores conhecedores, talvez um dos maiores colecionadores de Disney no Brasil. Não, a gente tem muito mais que eu. Mas, cara, você tem muito material que ninguém tem. Material assinado, cards, esse tipo de coisa. Você ama Disney. Vai negar que ama Disney agora? Não, sempre foi o meu foco. Como você trabalhou tanto tempo na Abril, nunca editou Disney na Abril? Pois é, isso foi a coisa mais doida, né? Foi coisa doida, cara. Assim, quando eu entrei para as adultas, eu estava curtindo muito o que estava fazendo. Eu ganhava os gibizinhos Disney no reparto, estava feliz da vida. Já estava bom. Todos eles já vinham para mim. Revistinhas de R$1. E depois disso, o pessoal da direção, né, da Disney, tanto o Primágio quanto o Júlio, viram que eu gostava demais, né, desse universo. Então começaram a me passar freelas também. Então, de certa forma, eu estava ali junto também, né? Às vezes dava pitaco em alguma edição e tal. Eu sempre tinha matéria ou qualquer coisa assim, eu acabava participando. Então, foi um jeito de consolar. Assim, eu não fui editor de Disney. Na verdade, acabei editando Disney na Abril, mas um material que saía para a América Latina. Né, quando eu assumi a redação dos... Isso a gente conta no livro também. Tem o material que ia para a Colômbia, para Abril 5, e era distribuído desde a ponta sul da Argentina até o norte do México, saía com os gibizinhos, saíam lá com o meu nome como editor-chefe. E olha que louco, e aqui no Brasil nunca saiu. Aquelas coleções dos anos 90, você chegou a traduzir também, ou você só fazia os textos? Eu não lembro, os textos de introdução. Do Barks? Barks. Todinho, do primeiro ao último. Foi exatamente. Então... no livro, porque tinha uma coleção da Another Rainbow, que era a editora licenciada da Disney lá nos Estados Unidos, que republicou as histórias do Barks em preto e branco. E a Abril só tinha 1 ou 2 caixas desse material, que a coleção inteira tinha 10 caixas, com 3 volumes cada um. Era todo o material do Barks produzido pela Disney. E aí, então, quando o Figa decidiu lançar esse material no Brasil, ele me deu carta branca para comprar os livros lá fora, né? Aí a gente ia escaneando as histórias em preto e branco e colorizando. Eu comprava, dava a nota, né, para ter o reembolso dos livros, depois ainda ficava com os livros. Foi maravilhoso. Nossa, é uma coisa caríssima. Doce para criança, né? Pois era, tudo que eu queria da vida. E aí, aliás, bem lembrado, o Figa pediu para você pegar esse material e me passar. Exatamente. Ele pediu de volta. A Abril está pedindo de volta para ele, mas muito eu repasso para ele. Tá combinado. Você fez também ali, para Lilian você fez, né? Quando a Lilian assumiu a produção. Anos e anos. Nossa, a Lilian é maravilhosa. Porque depois que os quadrinhos de super-heróis saíram do Figa, em 2002, 2003, passaram ele para os patos, né? Para Disney. Ele entregou tudo para Lilian, basicamente. Lilian Mitsunaga fazer pelo livro dela, que era o Lua Azul, e você fez muita coisa, né? Muita coisa. Na verdade, ela me passava tudo que eu conseguia traduzir. Por um bom tempo, eu fiquei traduzindo isso como era uma segunda fonte de renda. Na verdade, era a primeira fonte de prazer e segunda fonte de renda. Mas eu tinha outras funções, né? Durante um tempo eu fiquei na Gazeta Esportiva, eu passei pela Fundação Vitor Tivita, fiquei 8 anos editando um programa ligado à revista Veja. Depois fiquei mais 5 anos na Fundação Padre Anchieta, publicando também coisas educativas e
treinamento profissional para autarquias aqui do estado de São Paulo e tal. Então, eu tinha outros trabalhos, mas, cara, meu tempo livre, e normalmente o tempo livre era no meio da madrugada, era traduzindo um vídeo, né? Eu levantava por volta de 3 da manhã, ia traduzir, e às 6 da manhã eu voltava para a cama, tirava mais um cochilinho e depois ia para o trabalho, todo santo dia. E agora, finalmente, está editando para Panini. Eu trabalho aqui nesse momento. Ainda não voltei para casa. A Cris falou que daqui a pouco... A Cris é minha esposa de quase 30 anos de casamento, que, aliás, só me casei com ela, só a conheci por causa da Abril, né? Eu teve um tempo... Tinha um cara muito legal que trabalhava na publicidade lá, o Roberto Morgan Lopes. A gente se conheceu e bateu o santo. Os dois tinham vontade de aprender a surfar. E aí a gente comprou umas pranchas velhas lá e sempre que dava, descia pro litoral norte, né? Fingi que sabia pegar onda. 2 pregos, muito ruim. Mas num desses acampamentos, a gente chegou em Maresias, lá tá tirando as coisas do carro, só ali uma morena linda. Que loucura! Era a namorada, era a irmã da namorada do Betão, que ia lá acampar com a gente. Foi ali que eu conheci Dona Cris, a gente tá junto há 30 anos. Foi em 89. Coitada. 31 anos que a gente se conhece, e a gente se casou em 93, então logo tá fazendo 30 Coitada anos. dessa santa, né? Caramba, essa menina vai pro céu. Essa menina vai pro céu mesmo. Gente, deixa eu fazer um comunicado rápido, ó. Embora pareça que nós estamos falando aqui há 20 minutos, já são 1h30 de bate-papo. Tem mais uma leva de perguntas aqui antes de acabar, hein? Podemos. Então, acho que é o seguinte: eu vou fazer. Eu tenho basicamente uma pergunta a mais para fazer para o Marcelo. Lógico, a gente poderia ficar aqui conversando até dezembro, né? Na verdade, sobre quadrinhos. Mais de metro. Tem uma pergunta, daí, como a gente assim, vai ter que acabar algum momento, vou fazer uma pergunta, daí eu libero para o Manuel, daí a gente faz mais umas perguntas e encerra. Eu queria saber se você só assim. Você ainda lê quadrinho hoje? E o que você lê? Leio muito. Por prazer. Leio muito quadrinho. Acabei de ler uma história francesa que é incrível, é uma homenagem maravilhosa ao Morris, que é o cara que matou o Lucky Luke. Eu tô lendo os mangás que a Devir publica, eu tô lendo as coisas da... Meu Deus, de todas as editoras que eu posso. Tem tanta coisa aqui. E agora me foge tudo nesse momento. Mas eu gosto tanto de autores nacionais. Eu leio o Marcati, tenho tudo que o Marcati faz, adoro o material dele. Eu leio a maioria dos álbuns que tem saído no Brasil, inclusive os independentes. Eu compro muito ali na loja Monstra do Guilherme, fica ali na Praça Benedito Calixto. Ele tem uma variedade muito grande de quadrinhos, não só das grandes editoras, mas também dos independentes, né? E eu gosto muito de ver esse material. E tem coisas... como é que chama? O Árabe do Futuro, que é um material francês que conta a história, né? É uma história autobiográfica de um garotinho que foi passando de um país árabe para o outro. Tem muita coisa com... muitos quadrinhos hoje que são mais calcados na realidade, são biográficos ou jornalísticos, né? O Joe Sacco e essas coisas todas. Leio muitas coisas da Veneta, leio basicamente o que me cai na mão. Se eu tiver com grana, eu compro quadrinhos, mas você não tem a dúvida. Eu leio livros também, né? Mas para cada livro hoje que eu estou lendo, eu leio uns 10 gibis. Tem uma pilha enorme lá me esperando, né? Para ser devorada ainda, mas eu leio basicamente tudo que me cai na mão. Isso eu sei como é. Que bom. Manuel, manda bala aí. Esse é o drama de todos nós, né? Conseguir um dia vencer a pilha de leitura, né? Pois é, né? E os caras lançam negócio que eu já tenho, e eles fazem uma edição maravilhosa, com capa dura, com artigos e reproduzem os originais. Eu vou lá e compro, cara. Custa 60, 80 dólares. Tem uma editora americana que reproduz em quase tamanho natural as tiras dominicais que saíam nos anos 50, 40. Eu compro isso tudo. Acabei de comprar um Crazy Cat, né? As tiras dominicais do Crazy Cat, que eram coisas que eram do Miranda. Sabe o Miranda, que era o produtor musical que morreu? Sim. Então as coisas estavam na internet, né? Estão à venda na Amazon. Eu fui lá, fiz uma limpa. Comprei um monte de coisa. Se deixar, meu Deus do céu.
É que já falou, não tem mais espaço, não tem mesmo. Então, em algum momento, vai ser os quadrinhos ou eu. Por enquanto, eu ainda tô cabendo em casa. Mas falta pouco. Tem algumas dúvidas aqui. Tem umas dúvidas meio específicas, mas curiosas, que o nosso amigo Will pergunta aqui, ó. Gotham City, 1889, um conto de Batman, hoje em dia é meio considerada a primeira HQ Túnel do Tempo. Como foi editar esse material na época? Pois é, a gente ainda não tinha aquele túnel, não tinha a série Túnel do Tempo, né? Era um material do Mike Mignola maravilhoso, chama Gotham by Gaslight, né? O Gotham à luz dos lampiões. Quando a gente bateu o olho naquele material, ele era completamente fora, né, dos padrões de super-heróis. Tinha aquelas distorções típicas do Mignola e tudo. Foi incrível. Falei, não, vamos lançar. A gente tinha esse poder de decisão nas adultas, né? A gente sabia que se saísse em formatinho não ia ficar legal. Então aquilo lá tinha que ser publicado mesmo em formato americano. E ela saiu saiu como one shot, né? Ela não saiu ligada a nenhuma coleção. Era só uma história independente do Batman que se passava na era vitoriana. É incrível. Baita, e aquela história específica não era exatamente uma graphic novel, ela não tinha um tratamento de pintura, pelo que eu lembro, né? Era um sistema tradicional de... Não, ela era pintada. Ela já era... Ela era pintada, ela não tinha aqueles grandes delírios gráficos, não. Era uma pintura como se fazem os álbuns franco-belgas, por exemplo. Então provavelmente era isso. Tirava uma cópia heliográfica e a pintura era feita ali, depois casava com a arte do preto. Eu não lembro, ela fazia parte daquela série Prestige da DC? Era Prestige. Eu tô tentando lembrar se foi o primeiro Prestige da DC, mas acho que não foi o primeiro. O primeiro foi o Ronin, não foi o Ronin? Eu não sei, porque a gente publicou o Messias também, que era anterior a esse, né? O Messias também era Prestige. Era Prestige? Acho que era Prestige. Aliás, é engraçado, a edição americana saiu com uma inversão de página e a besta aqui reproduziu a inversão de página. Foi por isso? Então foi. Nossa, cara, você reproduziu igual o americano. Exatamente igual. Estava errado. Será que foi a sua edição que foi com ele? Isso prova que tem editor que não lê história. Eu tava com a cabeça na praia. Quando eu fechei aquilo lá, era uma sexta-feira. Cara, mas eu vou contar. Quando eu li. Pra praia. Eu sou chato. Quando eu li o Messias, eu não me toquei. No último número, né? Que tá com a inversão. No último... Eu li, não me toquei que estava invertido. Na segunda leitura que eu me toquei. Isso aqui tá errado. E daí, mas falando com algumas pessoas. Maravilhoso, material. A gente não notou. Então eu achei que, na verdade, algumas edições tivessem saído com problema. Eu também não notei. Quem mais? Quem mais tem dúvida? Aqui o Daniel Parabassos pergunta: a coleção O Melhor da Disney, as obras completas e Karl Barks, foi seu trabalho mais marcante na Abril? Foi. Disparado. Foi sim. Foi um bom tempo, né? Foram 41 edições, né? Eu não lembro a periodicidade dela. Mas foi no mínimo aí uns 4 anos, né? Pelo menos. Né? Quase 5 anos fazendo. Era exatamente. Lançava as caixas de 4 em 4, né? Eram 40. Era para sair 40 volumes, mas ele descobriu que o conteúdo da última caixa tinha muito material que estava reproduzido em formato menor. Então, ele não caberia naquela estrutura que a gente tinha, teve que lançar um 41º volume. Mas, sim, foram 41 volumes ao longo de 5 anos, né, na primeira década desse século. Sim. Aquela coleção realmente foi uma linha divisória ali, que deu o rumo da Abril, né, nos anos 2000 ali, né? Exatamente. Bem interessante. Eu ficava correndo atrás de pinturas do Barks para a gente usar nas capas, né? E, nossa, cara, nessa época, inclusive, foi muito curioso, porque eu estava tão mergulhado nesse universo do Karl Barks que ele tinha morrido, né, em 2000, e alguns anos depois, dois consultores da Sotheby, que é aquela casa de leilão americana, eles ficaram encarregados de vender o acervo do Barks, e eu acabei arrematando pelo eBay uma série de leilões lá, várias coisas. Eu comprei carimbos que ele tinha lá dos arquivos dele, comprei pincéis dele, comprei livros que eram dele, que as pessoas davam, né? Os criadores lá do Comic Buyer's Guide tinham lá as dedicatórias para o Barks. Comprei
comprei, inclusive, um envelope que era uma pasta de arquivo, que o Barks era um cara muito organizado mesmo, e ele tinha pastas sobre vários temas, e um desses temas era a correspondência dele com os italianos, porque a Disney tem uma produção considerável italiana, né, de quadrinhos, e esses caras, quando eles passaram a descobrir o Barks nos anos 60, ele começou a se corresponder com vários deles. Um deles é o Carlo Kendi, que é o roteirista desse material aqui do Foguete Monetário, né? O Carlo Kendi foi um dos primeiros italianos a se corresponder com o Barks. E eu já tinha contato com o Kendi, e um dia eu consegui arrematar a correspondência do Barks com os italianos. E dentro disso daí tinha original do Romano Scarpa, tinha original do Giovan Battista Carpi, tinha original do Marco Rota, tinha coisas incríveis ali dentro daquele envelope. Tá tudo aqui. Tudo guardado. Vão ficar. Você tem um museu aí da sua casa, logo, logo. Já me sugeriram isso. Já me Você tem tudo isso ainda em casa? Não, tá tudo aqui no estúdio. Tá tudo no estúdio. Lá em casa ficou todo o meu acervo de quadrinhos não Disney, os livros de referência, tem livros de animação e tudo. O material Disney tá tudo aqui no estúdio hoje. Eu passei alguns meses trazendo para cá. Por isso que eu estúdio todo dia, apesar da pandemia, o estúdio fica a 600 metros de casa. Eu saio toda manhã, a Cris vai para o trabalho dela, que ela é diretora de escola, ela me deixa aqui do lado do estúdio, eu caminho um pouquinho, venho para cá, fico o dia inteiro isolado de todo mundo, aí termina, eu fecho aqui, vou embora a pé para casa todo santo dia. Por quê? Porque hoje, né, todo mundo, não, mas boa parte das pessoas sabe, estou editando quadrinhos Disney para Panini. E o meu acervo e todo o material de referência está aqui. Se eu tivesse que voltar para casa hoje para editar Disney lá, eu ia me complicar todo, porque tem toneladas de livros aqui que eu consulto o tempo todo. Então tá tudo aqui. Disney ficou aqui no estúdio comigo. Bom, gente, eu tenho mais uma pergunta. Eu só queria dizer que eu tenho o endereço da casa do Marcelo, tá? E amanhã horários que ele não está lá, onde ele guarda a cópia da chave logo na entrada. Então, é verdade, faz a última pergunta e vamos encerrar, porque senão o Marcelo vai morrer. Eu vou fazer para você a mesma pergunta que nós fizemos para boa parte dos entrevistados. Como é que você viu esse fim da Abril lá em junho de 2018, quando o departamento de quadrinhos foi desativado e aqueles últimos meses, assim, meio agonizantes, aquela coisa que ia, não ia? Você que viveu esse período aí das graphic novels e tal, teve lá e acompanhou, como é que foi para você isso aí? Eu vou lhe dar uma resposta absolutamente honesta. Foi assim, foi um misto para mim de tristeza e euforia. Primeiro, tristeza porque eu estava vendo desmoronar aquele império que me fez ler quadrinhos e ser apaixonado por isso a vida inteira, a vida inteirinha. Eu queria desde pequenininho trabalhar na Abril e foi o que eu fui fazer. Só que naqueles últimos anos, e eu estava freelando para Abril, fazendo tradução de Disney, os valores que eram pagos foram diminuindo. Então você tinha inflação, né, e a lógica seria, então, que os valores crescessem, né, ao longo dos anos. Mesmo para acompanhar, né? Foram caindo. Então, você ganhava, supondo, R$10 por página, caiu para 9, caiu para 8. Quando caiu para 7, eu falei, ficou insustentável. Eu falei, estou parando. Então, ali foi um momento, veja, foi um momento de crise, quando o governo Dilma colocou 12 milhões de desempregados nesse país, eu fui um deles. Fechou o departamento que eu trabalhava na Fundação Padre Anchieta, lá na TV Cultura, e eu, de repente, me vi obrigado a viver de freela. E eu, cada dia, tinha que trabalhar mais para ganhar cada vez menos, entende? Era uma conta que não fechava, eu não conseguia pagar minhas contas. Então, eu parei de colaborar, não dá. E foi com muita dor no coração, porque eu fazia aquilo por amor mesmo, mas, enfim, amor não paga conta, e os boletos não param de chegar. E aí foi que eu fui trabalhar no colégio da minha esposa. Então, a minha tristeza foi ver a Abril em franca decadência, né? Não era esse mar de rosas que alguns pintam aí, falando, não, que ali era uma ilha como é que é?
Era uma ilha, uma pequena ilha de prosperidade, perto de um oceano, de um continente que estava afundando. Tinha que acordar cada vez mais cedo na madrugada para fazer cada vez mais, para ganhar cada vez menos. Não, então, isso me deixou muito, muito triste ver essa decadência da Abril. Mas, por outro lado, quando a Abril parou com a Disney, foi a minha chance de editar. Era a única chance que eu teria na vida de editar Disney, porque se continuasse na Abril eu não teria nunca. Então, eu adorei. Você procurou a Panini ou a Panini te procurou? Foi mútuo, simultâneo. No exato momento em que a Abril anunciou que tinha parado com a Disney, eu procurei a Panini e a Panini me procurou. Mas foi, assim, junto. Foi no mesmo dia, na mesma hora. Foi exatamente do dia que a Abril anunciou que parou. Agora eu pego. Eu peguei. O que eu achei bacana é que vocês estão continuando as coleções, né? Isso que é bacana, que não deixou lá inacabado, né? Então, pô... Ele faz com muito amor. Muito. Agora vai morrer feliz. Já posso. Já. Faltam algumas coisas que eu ainda quero fazer na vida, mas desse lado já tá. Gente, chegamos, acho que ao fim do nosso bate-papo, dessa entrevista com o Marcelo. Marcelo, muitíssimo obrigado por ceder quase 2 horas da sua vida para a gente. De todos que nos ouviram aqui. Vou agradecer todo esse pessoal que nos assistiu. A gente chegou a mais de 50 pessoas em alguns momentos. A live fica no canal para ser assistida, né? Como a do Figa, do JP e do Primário. Estão lá sendo assistidas mais e mais a cada dia. Se você está vendo no YouTube, aqui embaixo você pode se inscrever no canal, clicar no sininho para ser avisado das próximas lives. E quero agradecer a Milena Azevedo, que está sempre por aqui. Quero agradecer o Mário Barroso, que está sempre por aqui também nas nossas lives. Mário é irmão. Você quer falar alguma coisa antes que a gente se despeça, Marcelo? Se tiver algum credor aí, eu espero que vocês não passem meu endereço. Tá bom, vai. Então não passa. Então, deixa eu fazer um aviso também. Na quinta-feira, eu vou ser entrevistado pelo Mário Barroso, inclusive, na live no canal do Instagram dele, lá na página do Instagram dele. Vai ter uma live onde eu vou estar falando do livro e dos 68 anos da Abril nos quadrinhos, né? Do livro O Império dos Gibis. O Manuel preferiu não participar porque ele não gosta do Mário. Não, brincadeira. É porque o Mário não conseguiu fechar o cachê do Manuel, só fechou o meu. Não. Quando chegou em 7 o cachê, eu desisti. Foi que era sustentável. Mas vai ser uma quinta-feira, 19 horas. Então, quem quiser, apareça lá. E a nossa próxima live, falando em cachê, a gente ainda não vai anunciar, porque a gente não conseguiu negociar o cachê com o próximo entrevistador. Marcelo foi baratinho. Marcelo deu para entrevistar que ele foi baratinho. O Marcelo... Mas logo na semana que vem devemos ter outra live sobre os quadrinhos na Abril. Manuel, falar alguma coisa antes de encerrar? Não, só frisar mais uma vez, pela 20ª vez, o livro está à venda, os novos exemplares chegaram da gráfica, já com nova embalagem, está disponível. Compra que eu entrego já no dia seguinte no correio. Essa semana, de quinta-feira para cá, já postamos mais de 650 livros, já vendemos 1/3 da nova tiragem e está indo super bem. E esse é um dos motivos que eu não vou participar da live do Mário, que alguém tem que trabalhar aqui, eu preciso mandar para o correio tudo que está sendo vendido. Então, estou meio ocupado aqui ultimamente. Muito bom. Então, pessoal, desta vez foi isso. Agradecemos muito a presença de todos vocês. Espero que vocês estejam se divertindo. Mais do que assim, só bate-papos para promover o livro, para divulgar o livro. A gente está criando aqui um acervo de entrevistas sobre o mercado editorial que tem muita gente vindo elogiar já essas lives. E espero que vocês continuem prestigiando e divulgando. E se puder comprar o livro também, fica à vontade, viu? Não faça vontade, não. Vão comprando. Compra para dar de presente, fica à vontade. Então, pessoal, a gente fica por aqui desta vez. Valeu, Manuel. Maurício, valeu, Marcelo, foi um prazer. Preciso te devolver os originais lá da história. Vamos combinar. Preciso devolver a história do Donald para você. É verdade. O Robertão.
Então. Você não jogou Vou nada, arrumar uma máscara de Pateta e vou te visitar aí, pra gente te entregar, irmão. Máscara, nem precisa de Não máscara. tem nenhuma peça. Então. Então, gente, Até mais. Tchau, tchau. um abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau. Boa Falou. noite, vida longa e próspera. Falou.